Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live do GAEFA, terça-feira, com a nossa conversa sobre o Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Luiz Leandro, Helenice, Carlos, boa noite, seu Flávio. Boa noite, Melissa, boa noite, Raquel, boa noite, Ricardo, meu irmão, boa noite, Landa, boa noite a todo o pessoal aí da Casa da Tia, sejam bem-vindos. Conceição, boa noite, Deise, Eliana, boa noite, do meu irmão, seja bem-vindo, Yarinha, minha prima, seja bem-vinda. Rosmarie, boa noite. Marcelinho, boa noite, primo. Nara, boa noite. Mercedes, Beth. Boa noite, Marcelo, boa noite. Claudinha, Lu, sejam bem-vindos. Não sei se o Mano está aí, mas enfim. Boa noite a todos. Cacilda, minha irmã, boa noite. Fátima, Jéssica, Dirceia, Maria Fátima, boa noite. Mazé, minha irmã, seja bem-vinda. Silena, boa noite. Seu Paulo, Silvana, boa noite, sejam bem-vindos. Paulo César, boa noite. Zéza Oliveira, seja bem-vinda, minha irmã. Como vocês já perceberam, a vista já não é mais a mesma, né? Então, Janir, boa noite. José, meu irmão, seja bem-vindo. Ana Cristina, Vanice, minha irmã querida, seja bem-vinda. Inês, André, Ângela, boa noite. Dona Alda, seu Luiz, boa noite. Sônia, Clarice, minha irmã, boa noite. André, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de terça. Que possamos ter uma noite abençoada, uma reunião gostosa, partilhando dessa energia gostosa da espiritualidade superior. Inês, Eli, Eliane, seja bem-vinda. Ivali, minha irmã, boa noite. Lívia, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Carmen, Lucilene, boa noite. Maria Helena, Lourdes, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Falta um minutinho para a gente iniciar e hoje, como todos sabem, a nossa reunião de terça-feira, onde a gente faz algumas considerações sobre alguma parte do Evangelho, né? E logo após fazemos a nossa vibração pelos necessitados, o passe, a fluidificação das águas. Então já convido vocês a separar lá o copinho com água, a garrafinha com água, para que a gente possa rogar a espiritualidade para abençoar, bem como na vibração nós vamos sempre nos vincular aos espíritos amigos, para que todos possam ser socorridos, aqueles que nós pensamos, aqueles que pediram para nós, enfim, para que todos recebam essa bênção, né? Renato, boa noite. Xande, Michele, Ricardo, boa noite, sejam bem-vindos. Bernadette, minha irmã, seja bem-vinda. 8 horas, vamos iniciar então a nossa reunião?
E para iniciar, vamos, como sempre, convido vocês a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas. E ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que está no Evangelho, que causa muito tumulto, muita divergência, muita discussão, muita controvérsia, que é a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Quando Jesus, após ser crucificado, após ressurgir em glória na manhã de Páscoa, após os 40 dias e 40 noites que passou ao lado dos apóstolos, materializado, chega o momento da despedida transitória. Quando ele, às portas da cidade de Betânia, diante dos apóstolos e daqueles que foram conhecidos como os 500 da Galileia, diz exatamente assim: crê em Deus, crê também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu me vou para preparar o local. E quando tudo estiver pronto, eu retornarei, para que aonde eu esteja, vós também estejais. E aí começa uma grande discussão e divergência, particularmente na última frase dessa fala de Jesus, onde ele afirma o seu retorno. E aí muitas pessoas falam da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Os nossos irmãos evangélicos têm a sua definição. Os nossos irmãos católicos também. E como veremos, os nossos irmãos judeus, da filosofia do judaísmo, também a têm. Mas, e o Espiritismo? Porque esse tema, ou as reflexões a respeito desse versículo do evangelista João, é tão desprezada no movimento espírita? Nos restringimos muitas vezes a apenas dizer que Jesus não vai voltar em espírito encarnado, que isso é apenas uma linguagem simbólica em se referindo à terceira revelação, o Espiritismo. Mas tem muito mais atrás disso tudo. E isso é o que nós pretendemos
conversar um pouco nesta noite. Para que possamos iniciar a nossa ideia, precisamos entender da onde surgiu essa interpretação. Nós sabemos que a religião cristã, que hoje é dividida em várias religiões pelo mundo, todas tiveram o mesmo berço, o judaísmo, que é o pai de todas as religiões cristãs. E por quê? Porque Jesus era hebreu, vivia na Palestina, onde a religião oficial era o judaísmo. Então, quando me perguntam, muitas vezes ironicamente, se Jesus era espírita, eu digo não. Também não era católico, evangélico, era judeu. Porque à época o judaísmo era a religião oficial da Palestina. E na base do judaísmo, que está bem definida nas letras do Antigo Testamento, que é um livro fantástico, que infelizmente é muito pouco compreendido pelos estudiosos do cristianismo, uma vez que a sua linguagem é uma linguagem extremamente figurada, e a grande maioria dos estudiosos levam ao pé da letra. Ele afirma que um dia o Messias virá. Apenas um parênteses. Para os nossos irmãos judeus, para o judaísmo, Jesus não é o Messias, é apenas mais um profeta. Eles aguardam a vinda do Messias até hoje, porque o judaísmo diz que quando o Messias vier, se implantará o reino dos céus na terra. E haverá o último embate, o último confronto, a última batalha entre Jesus, o Messias, e o diabo, que se travará em um vale que fica a noroeste da Palestina, chamado Vale do Armagedon. Por isso que hoje em dia temos na língua latina Armagedon como sinônimo de fim do mundo. E que nessa batalha Jesus definitivamente baniria o diabo da terra e salvaria os eleitos. Tanto é que quando conhecemos um pouco melhor a cultura do povo hebreu e propriamente de Jerusalém, nós sabemos que na encosta do Monte das Oliveiras, que é chamado Jardim do Getsêmani, há um cemitério. E um dos cemitérios mais famosos de toda a Palestina fica exatamente na encosta do Monte das Oliveiras, onde apenas as pessoas de muita posse têm condições de comprar um local ali. E por quê? Porque nas antigas tradições diz que o Messias, quando voltar à terra, voltará no Monte das Oliveiras e trará à vida todos os mortos. Tradução ou interpretação levada ao pé da letra. Então, todos querem ser enterrados ali,
na encosta do Monte das Oliveiras. Por quê? Para serem os primeiros a ser ressuscitados quando Jesus vir, ou vier. Um erro de interpretação natural. Mas, enfim, essa é a ideia dos nossos irmãos judeus, do judaísmo. E como nós, os cristãos, somos herdeiros da cultura judaica, o catolicismo e o movimento evangélico também o têm. A mesma definição, de alguma forma adaptada à figura de Jesus, que para todos no meio cristão é o verdadeiro Messias. Então, para os nossos irmãos da Igreja Católica, Jesus virá no dia do juízo final, ou no dia do grande julgamento, como nossos irmãos católicos dizem, para julgar os vivos e os mortos. Como bem preceitua uma das frases do credo. Nossa, João, agora você pegou pesado, hein? Gente, vocês não se recordam do catecismo? O creio em Deus Pai, creio na Santa Igreja de Deus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E ali há uma frase que diz que Jesus voltará e julgará os vivos e mortos. E esse julgamento, que se refere à frase do credo, se dará exatamente no dia do julgamento, o último dia, que também é uma interpretação das antigas escrituras que nós conhecemos como Antigo Testamento. Agora, os nossos irmãos evangélicos, que vêm da vertente católica, através da cisão, da quebra com o catolicismo, feita por Martinho Lutero no século XVI, dando origem ao protestantismo, que se tornou luteranismo e após calvinismo, e daí veio o movimento evangélico, e que hoje tem mais de 10 mil denominações, eles entendem ligeiramente diferente, dizendo que Jesus voltará, mas que primeiramente haverá o arrebatamento. O que é arrebatamento? Arrebatamento, segundo a visão dos nossos irmãos evangélicos, aquelas pessoas que foram consideradas por Jesus dignas do céu serão arrebatadas com corpo e tudo para o reino dos céus. Simplesmente desaparecerão na terra e surgirão no reino dos céus. É uma opinião, uma forma de ver. E diante disso, aqui na terra ficarão aqueles indignos. E a partir daí, Jesus viria para fazer o grande julgamento, a grande seleção. Aqueles dignos seriam arrebatados, e os indignos iriam para o fogo do inferno. Naturalmente, essa questão do arrebatamento nasce também do Antigo Testamento. No livro de Reis, aqueles que são mais aptos ou gostam mais do estudo das Sagradas Escrituras, procurem ali no livro de Reis a história do profeta Elias, que, segundo a linguagem simbólica da Bíblia,
foi arrebatado para o céu com corpo e tudo. Então, a partir dali, se trouxe a ideia de que os eleitos serão levados em corpo e espírito aos céus. Uma visão que deve ser respeitada e que tem esta base no livro de Reis, a vida e principalmente a morte do profeta Elias, que mais uma vez eu coloco, é uma forma de interpretar uma linguagem figurada. Mas agora vamos analisar a questão judaica, a questão católica e a questão evangélica pela ótica da personalidade de Jesus. Em todos os casos, Jesus é tido pelo judaísmo como Messias, apesar deles não crerem em Jesus como Messias, mas aqui eu vou me referir a Jesus sendo o Messias, tá? Mas em realidade, o judaísmo, como eu coloco, define a figura do Messias não como sendo Jesus, mas o Messias quando vir. Então, mesmo o judaísmo, o catolicismo e o movimento evangélico, ou a religião evangélica, as três admitem que, no dia do julgamento, católicos, no Armagedon, judaísmo, ou no dia do juízo final, movimento evangélico, Jesus virá, ou o Messias retornará, voltará, e julgará os vivos e os mortos. Afinal de contas, ele é o poder máximo, a apresentação máxima de Deus na Terra. Sendo que, no movimento evangélico, no movimento católico, me desculpem, Jesus é Deus segundo a Santíssima Trindade, dogma que não é aceito pelo movimento evangélico. Portanto, nas três filosofias, Jesus seria o julgador, aquele responsável por julgar. Na ótica espírita, vamos analisar a personalidade de Jesus baseado nos evangelhos, os 4 evangelhos. Do momento que ele iniciou a sua vida pública, com o primeiro ato da sua vida pública, que foi se autoproclamar o Messias na sinagoga de Nazaré. Quando ele foi retirado dali à força pelos irmãos que o queriam matar, porque imaginavam que ele havia profanado a sinagoga e blasfemado, se autoproclamando Messias, ou alguns interpretam o seu primeiro ato público como sendo a maravilhosa transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Até esse momento memorável que o maravilhoso apóstolo João descreve no capítulo 14, que é o momento em que Jesus se despede dos seus apóstolos e discípulos às portas da cidade de Betânia, em nenhum momento Jesus julgou ninguém. Mas alguém pode dizer assim: mas e o fato da mulher adúltera? Pois bem, Jesus nunca, jamais julgou ninguém. E quando foi constrangido pelos sacerdotes do Sinédrio a julgar, mesmo assim ele não julga, dizendo apenas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pois bem, Jesus não julgou
ninguém, quando esteve aqui conosco. Não seria um contrassenso que, se ele voltasse, ele voltaria para julgar a humanidade? Não seria um contrassenso? E se ele julgasse a humanidade, fatalmente ele teria que separar o joio do trigo, ou os bodes das cabras, como está também no Evangelho de João. Mas será que essa separação seria da mesma forma que foi interpretada pelas religiões? Aqueles que não fossem dignos do céu seriam banidos para o inferno ou para o purgatório? Será que isso está em consonância com o ensinamento de Jesus, que é a infinita misericórdia? Naturalmente que não. Tirando a oportunidade da pessoa evoluir e melhorar. Pois, segundo a parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais, nós encontramos lá a lei de evolução. Todos nós evoluímos sempre. É uma lei. Então, meus irmãos, chegamos à conclusão de que Jesus, se voltar, não voltará para julgar a humanidade. Até porque aí nós abrimos um parênteses. Então, João, por quê? Por que todos acham que Jesus vai julgar? Porque é muito cômodo, meus irmãos. Cômodo? Como assim? É muito cômodo. Porque se alguém vai me julgar, a responsabilidade não é minha. É sempre do outro. Deus vai me salvar. Jesus vai me salvar. Jesus lavou os pecados da humanidade com seu sangue. Jesus, no dia do juízo final, irá julgar aqueles que foram bons. Mas tira aí a responsabilidade da pessoa. Cadê a responsabilidade? Cadê o mérito de alcançar pelos próprios pés, pelo próprio caminhar, o seu processo de evolução e sublimação? Porque Kardec, na obra magnífica do Livro dos Espíritos, na questão 100 a 115, diz claramente que nós todos espíritos estamos vinculados à lei da evolução, que nascemos simples e ignorantes e alcançaremos a perfeição relativa de Jesus, de Cristo, através da hierarquia da evolução, espíritos maus, espíritos bons, espíritos puros, e assim por diante até chegar na categoria de Cristo. Mas através dos nossos próprios esforços. Nós próprios espíritas, de alguma forma, adaptamos essa visão distorcida para a regeneração no mundo. Quando aguardamos, como por passe de mágica, o mundo se regenerar para que possamos aproveitar. Quando Jesus aguarda ansiosamente que possamos perceber que a regeneração do mundo está dentro de nós e que ela ocorre quando nós fizermos a regeneração do mundo. Porque a regeneração do mundo começa no meu, no seu, no nosso coração, no coração da humanidade. Então ele não virá julgar, como ele não veio julgar da primeira vez. Então por qual motivo Jesus viria pela segunda vez? Podemos analisar essa resposta, ou procurar essa resposta, analisando o motivo que o fez vir pela primeira vez.
Porque no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala textualmente. Inicia o livro assim. E eu costumo brincar que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, já inicia com 2 pés no peito, quando ele dá a seguinte informação: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nessa comunidade de seres angélicos, que Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, se reuniu apenas por 2 vezes nas regiões próximas da Terra para decidir sobre os destinos do nosso planeta. A primeira, quando se destacava a massa do Sol para se formar o sistema solar e a Terra. E a segunda, quando se decidia sobre a vinda de Jesus ao planeta. Então, a mensagem, ou a missão, melhor dizendo, de Jesus era trazer o Evangelho de Jesus, o Evangelho ao mundo. E o que é o Evangelho? Muita gente fala o Evangelho é de Jesus. Vamos analisar. O que é o Evangelho? É a lei de Deus. Deus criou a Terra só? Não. Criou o universo. Então a lei de Deus vigora no universo inteiro. O Evangelho é a tradução da lei universal de Deus para a linguagem humana. E quem traduziu esse código divino foi Jesus. Não só traduziu, mas trouxe para nós. Então o seu Evangelho de luz é a principal missão da sua vinda à Terra. Então, se ele retornasse, como ele colocou, que retornará, ele retornará para complementar a divulgação do seu Evangelho de amor, fazendo com que a humanidade se recorde dos seus ensinamentos da lei divina universal, que é o Evangelho. E por isso ele disse: eu me vou para preparar o local, e quando estiver pronto, eu voltarei, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ou seja, eu me vou para preparar o local. Preparar o quê? E por que ele vai preparar? Porque ele é o governador espiritual do planeta. O espírito que, há 4,5 bilhões de anos, é o responsável direto, não só pelo planeta Terra, mas por toda a humanidade encarnada e desencarnada de espíritos que vinculam-se às regiões físicas e espirituais do planeta Terra. Então ele ia preparar o planeta, e quando o planeta estivesse pronto, ou seja, quando o planeta estivesse em condições de recebê-lo novamente, receber a sua palavra, receber o seu Evangelho de amor numa condição muito mais pura e completa. Ou seja, quando a humanidade tivesse condições de compreender melhor o Evangelho, ele mandaria
o Paráclito, ele retornaria, o Consolador prometido. E aí, para quê? Para que aonde eu esteja, vós estejais comigo. Referindo-se a uma passagem que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Da mesma forma, para que aonde Jesus esteja, nós estejamos também. Ou seja, para que nós tenhamos uma compreensão da lei divina do Evangelho de tal forma que possamos estar com Jesus, para que possamos dizer: eu e Jesus estamos tão sintonizados, que possamos mesmo dizer: eu e Jesus somos um, em consonância, como dizia o nosso querido e amado Francisco Amor Xavier, quando ele certa vez disse: eu e Emmanuel estamos tão vinculados mediunicamente que eu não sei quando eu sou a mão e ele a luva, ou quando eu sou a luva e ele a mão. Então é esse o sentido figurado dessa passagem. Jesus não voltará fisicamente reencarnado no planeta, mas ele volta trazendo a complementação do seu evangelho de amor, ou melhor, um soprar divino das leis divinas do evangelho, para que possamos rememorar tudo aquilo que o doce Rabi da Galileia nos ensinou há 2000 anos. E por isso, a doutrina espírita é sim o Paráclito, é sim o Consolador prometido. Não por orgulho dos espíritas ou do movimento espírita ou do espiritismo, porque o espiritismo é muito maior do que tudo isso e não precisa dessas homenagens mesquinhas, mas porque ele está cumprindo a tarefa de rememorar à humanidade os verdadeiros ensinos de Jesus, sem dogma, sem contradição, sem mistérios. A verdade pura do cristianismo primitivo, mostrando que Deus é Deus de todos, que Jesus é misericórdia, que Jesus é o espelho que reflete a divina imagem de Deus para a humanidade, e vem cumprindo isso. Então, meus irmãos, no capítulo 24 do livro A Caminho da Luz, um dos últimos capítulos, Emmanuel afirma que os seres angelicais lhe falavam de uma terceira reunião dos seres angélicos, dos Cristos do sistema solar, e Jesus participou dessa reunião. E ele pergunta ainda: o que virá? O que será decidido desse conclave dos anjos do infinito? E eu vos afirmo, conforme afirmou Kardec no capítulo 18 de A Gênese, essa terceira reunião dos Cristos do sistema solar estava pautada pela transição planetária do planeta Terra. Como se daria a transição do planeta? Essa é a pauta principal da reunião. E quem dirigirá essa transição planetária? O divino governador do nosso planeta, Jesus. Não foi por outro motivo que o então presidente da Federação Espírita Brasileira, em 1951, recebeu psicograficamente uma mensagem belíssima com o título: Jesus está no leme.
Então, meus irmãos, ele não retornará em carne e osso. Ele não reencarnará na terra novamente. Mas a sua mensagem está reencarnando de novo. Reencarnou ou se corporificou na doutrina espírita. E vem reencarnando a partir dali através dos seus missionários do amor. Iniciando por Kardec, Gabriel Delanne, Camille Flammarion, Émile Gabriel Boudet, a sua amada esposa de Kardec, Ernesto Bozano, William Crookes, Divaldo Pereira Franco, Euripides Barçanufo, Caibar Schutel, o inesquecível Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Peixotinho, Zilda Gama e tantos outros missionários de Jesus que estão espalhados por todas as religiões do planeta, por todas as regiões do planeta, difundindo essa nova era de amor e fraternidade. Divaldo Franco diz que nessa época de transição, os grandes filósofos do passado, os pré-socráticos, os socráticos, os pós-cristianismo, voltarão à Terra para alavancar definitivamente o planeta. É o Evangelho do Cristo reencarnando aos milhões de mensageiros. E mesmo assim, meus irmãos, sem ainda restar dúvidas, eu convido a vocês a lerem o livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 15, Ante a Ordem do Mestre. O Crônicas de Além Túmulo é um livro do Espírito Humberto de Campos. Cada capítulo é uma crônica. E nesse capítulo 15, Ante a Ordem do Mestre, é um diálogo entre Jesus e João Evangelista, por ocasião da véspera de Natal do ano de 1846. 1846. Onde Jesus pergunta a João Evangelista como anda o Evangelho no mundo. E João Evangelista senta e começa a chorar. E ele começa a narrar todas as correntes religiosas do cristianismo, falando das suas afecções, das suas fraquezas morais, da forma com que o homem, de forma tão cruel, desvirtuou a mensagem do Evangelho pelo proveito próprio. E aí Jesus diz: meu amado apóstolo, e isso está no último parágrafo desse capítulo, se os vivos, entre aspas, nos traíram, a partir de hoje os mortos falarão por mim. Que descerre-se, que se levante o véu misterioso dos túmulos, para que aqueles tidos mortos retornem à terra e falem em meu nome o evangelho de amor que a humanidade desvirtuou. A partir daquela noite, 24 para 25 de dezembro de 1846, 3 meses depois, no dia 30 de março de 1846,
numa pequena vilarejo de Huntsville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, a pequena Kate e a pequena Margaret Fox começavam a ouvir batidas que se intensificariam, se transformariam em um código de conversação, e a partir dali o mundo espiritual invadiria a Terra, gerando a doutrina espírita e a imortável mensagem do Evangelho de Jesus, retornando aos corações da humanidade. Então, meus irmãos, Jesus voltará? Ele já voltou. Porque a mensagem do Evangelho, não só nas fileiras espíritas, mas em todos os movimentos religiosos, está aí. Está nas mãos de todos. No inovidável livro Amor, Sublime Amor, Joana de Ângeles afirma: nunca houve tanto amor sobre a terra. Batemo-nos, brigamos, discutimos para saber qual a melhor religião. Católico, espírita, evangélico, ateu, muçulmano, budista, maometano, judeu. Enquanto a mensagem luminosa do Evangelho de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o que se expande por toda a humanidade, para que um dia a árvore da fraternidade cresça, floresça, e em sua generosa sombra toda a humanidade encontre Jesus. Não obstante a religião que participe. Mas só para confirmar tudo isso, ou para um exercício de reflexão. Sabemos que Jesus não voltará fisicamente, mas essa semana, curiosamente, eu lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho no Lar que Faço, e eu não sei porquê, talvez vocês possam me deixar no comentário alguma resposta a essa pergunta que me intriga. Quase sempre no meu Evangelho no Lar cai a mensagem orgulho e humildade. Eu não sei porquê. Será que eu sou orgulhoso demais? Talvez, né? Ninguém toma remédio que não precisa, né? Então, eu lia essa parte pela milésima vez do Espírito Lacordaire. Lacordaire. O mesmo Espírito que lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868 descreveu para a humanidade o que é um Cristo, colocando nas seguintes palavras: ao lado de Deus existem numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros e que mereceram ser iniciados nos mistérios de Deus. A eles, Deus incumbe a governança de planetas, chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Esse mesmo espírito Lacordaire, em uma frase solta, dentro dessa mensagem, orgulho e egoísmo, ele diz textualmente assim: meus filhos, será necessário que Jesus reencarne novamente no planeta para que vocês relembrem do seu evangelho de amor?
E se Deus concedei-vos essa súbita e máxima honra de receber fisicamente mais uma vez o Messias Jesus na terra, será que iriam ouvi-lo? Ou levariam novamente ao caminho do Gólgota? É uma pergunta que eu me atrevo a responder. Sinceramente, meus irmãos, mataríamos Jesus novamente. Porque o orgulho e o egoísmo, o apego excessivo à matéria, ainda é muito forte na humanidade. E Jesus, com certeza, bateria contra muitas coisas que nós achamos extremamente comuns na face da Terra. Muito provavelmente, hoje, seria muito mais simples. Ele provavelmente teria Facebook, teria um canal no YouTube, falaria online através de lives como a nossa, arrebanharia muitos, mas a grande maioria, meus irmãos, olhariam para ele como um verdadeiro anticristo encarnado. E da mesma forma que fizeram antes os sacerdotes do Sinédrio, com toda certeza, levaríamos ao Calvário do suplício novamente. Então, Jesus tem qualidades morais que nós, na nossa atual fase evolutiva, sequer podemos imaginar. O amor de Jesus por nós transcende a nossa compreensão. Então, dessa forma, ele não voltará encarnado. Não julgará ninguém, porque isso, o julgamento, não cabe a Jesus, não cabe a Deus, cabe à nossa própria consciência. E se Jesus voltasse, a tônica dos seus discursos, a principal base de ensinamento da sua mensagem, acredito que seria chamando as pessoas a assumir a sua própria responsabilidade diante da sua evolução. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já sabemos o caminho a seguir. É que a preguiça é muito grande. É muito mais fácil colocar a culpa nos outros. Né? E eu não falo isso só para vocês, para mim também. Então, se Jesus voltasse, ele nos chamaria a essa responsabilidade em relação ao Evangelho, o que Emmanuel diria em outras palavras: conhecer o Evangelho é tarefa para algumas semanas, alguns dias. Em poucos dias se lê o Evangelho inteiro, os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Praticá-lo, tarefa para algumas encarnações. É o nosso momento de decisão. Estamos diante de uma bifurcação celestial. De um lado, a estrada asfaltada, linda, com sinalização, placa de neon, ventos favoráveis, que nos leva
a imensa e larga porta da perdição. E do outro lado, uma estrada sem asfalto. E além de ser sem asfalto, cheia de pedras, de espinhos, de dores, de pedágios de renúncia e de sacrifício, mas que nos levam à porta estreita da salvação, entre aspas. Depois de séculos, para não dizer milênios, de encarnação, de encarnações, que estamos procrastinando, que estamos adiando o nosso desenvolvimento moral, Jesus nos vem bater a porta nesse momento de transição planetária para deixar em nossas mãos: filho, quer me seguir? Caminhe pela porta, em direção à porta estreita. Aqueles que eventualmente ainda, nesse período de transição, caminham pela porta larga, naturalmente que não serão perdidos eternamente, terão a oportunidade de recomeçar em planetas inferiores. Mas aqueles que receberem a decisão por seguir a abençoada e dolorosa Via Crucis de Jesus e conseguirmos atravessar a porta estreita, esses sim serão os bem-aventurados, porque bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra renovada. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Meus irmãos, Jesus não vai voltar por um simples motivo. Ele já veio até nós, plantou em nosso coração a semente do seu evangelho de amor. Agora ele, com todo o amor e carinho do mundo, nos aguarda para que nós iremos até ele, para que nós possamos ir até ele através da renovação dos nossos corações e matando as ervas daninhas do orgulho e do egoísmo, para que possa finalmente, depois de 20 séculos, florescer em nosso coração a doce e luminosa flor do Evangelho do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, depois dessas reflexões, vamos agora à vibração pelos necessitados. E agora eu convido a todos a entrarmos juntos nessa corrente de oração e de luz, que todos nós partilharemos. Lembremos do nosso benfeitor Emmanuel. Quando se acende uma luz, nós somos o primeiro a se iluminar. Vamos, nesse momento, iluminar os nossos irmãos em humanidade e sofrimento, para que também possamos ser iluminados. Eu convido a todos, nesse momento, a fechar os olhos do corpo e abrir o coração e a alma a Jesus. Ele, nesse momento, nos envolve em um abraço carinhoso. E, nesse momento, falamos ao seu ouvido pelas nossas necessidades e aflições.
as nossas dores, de espíritos que ainda não conseguem alcançar a dimensão da sua misericórdia. E Ele nos ampara e abençoa, porque nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade, encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta, na fase idosa. Rogamos, Mestre, seja o farol a nos iluminar os caminhos tortuosos da terra, para que possamos hoje sentir o paraíso da sua paz em nosso coração. Não obstante os desafios e as provas que o mundo nos impõe. Rogamos àqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Mestre, tu que curaste a tantos pelas estradas empoeiradas da Palestina, rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença nos chega como remédio amargo para a cura do nosso espírito imortal, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá, encontraremos muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Reservamos agora os nossos mais sinceros e puros sentimentos de luz a toda a humanidade sofredora, a todos que, encarnados nesse planeta de provas e expiações, passam por dores, sofrimentos, dificuldades, doenças, limitações. A todos que nesse momento a nossa mente alcança. Todos nós que estamos ligados nessa corrente de amor, que possamos mentalizar todos aqueles que sabemos sofrer. E os missionários do amor, como divino e luminoso exército, a ordem de Jesus se movimenta, e ao lado de cada coração ralado pela dor, que o mensageiro do amor do Cristo esteja ao lado, suavizando-o com o bálsamo da paz, da harmonia, da saúde, do consolo, da fé, da esperança e, sobretudo, com a certeza do inestimável e inesgotável amor de Deus por nós. Rogamos também por todas as vítimas de Covid, particularmente por aquelas que nesse instante, Senhor, passam por condições delicadíssimas devido a complicações. Que teu manto de amor cubra a todos eles. Rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados,
nossos familiares queridos e amados, que voltaram antes de nós para a pátria espiritual, para a verdadeira pátria, que receberam o convite luminoso do Cristo para retornar para casa. Rogamos por eles, Senhor, para que seu infinito amor possa abençoar-lhes essa nova etapa das suas vidas e nos abençoar, Senhor, nos dando a perseverança da fé e a certeza de que continuam nos amando, assim como nós os amamos, para que aonde quer que possam estar, recebam o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Senhor, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Mestre, pelos infelizes irmãos suicidas, aqueles que diante da angústia dilacerante da dor se atiram no pântano negro do suicídio, se enjaulando na prisão de desespero. Rogamos por eles e por eles pedimos a doce mãe, porque só um coração de mãe sabe aliviar o sofrimento de um filho. Doce mãe de Nazaré, acolhe em seu braço maternal todos aqueles que desvairados se tornaram suicidas, para que possam ser diante deles aberto as portas da renovação e da vida. E por fim, rogamos, Senhor, por aqueles que ainda trazem o tumor do mal no coração, aqueles que são escravos do mal, que perseguem, que batem, que transformam a vida dos seus irmãos em um vale de lágrimas e sofrimentos. Rogamos por eles, porque não sabem o que fazem, como disse Jesus. Que o seu evangelho de amor penetre na terra seca e árida dos seus corações, reverdecendo para que frutifique neles a árvore da verdade e a verdade os liberte. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, incomparável amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, poder e glória, sempre. Que assim seja. Amém. E agora, partimos para a vibração do passe e da fluidificação das águas. Convido novamente a todos a fecharem os olhos e, pela força espiritual do pensamento, materializar Jesus diante de nós,
As nossas reflexões nessa noite foram em torno da volta de Jesus. Pois bem, vamos trazê-lo diante de nós, pela força do nosso pensamento. Pois ele próprio disse: onde estiver o seu pensamento, ali estará o seu coração. Levemos o nosso pensamento a Jesus, para que o nosso coração compartilhe com ele. Diante disso, diante de nós, vemos a figura majestosa de Jesus. Cabelos castanhos, cor do ouro velho, que se misturam à barba, altura mediana, 1,70 m, 1,75 m, lábios finos, nariz retilíneo, olhos profundos e penetrantes, e um sorriso incomparável. Ele abre os braços, e nós, como uma criança perdida que reencontra os pais, o abraça. Nos abraçamos a ele, e todas as dores e sofrimentos do caminho parecem silenciar. O sentimento que nos invade agora é de profunda alegria e gratidão a Deus. Os pensamentos negativos, as perturbações orgânicas, as dilerações da alma se suavizam diante desse abraço carinhoso. E ele, de forma muito amorosa, nos fala, enquanto todo o ambiente do nosso lar, enquanto todos os nossos familiares são literalmente inundados pelo seu amor. Filho, segue em paz no caminho da terra. Estás no momento importante da história do planeta, em que tu é convidado a seguir o meu caminho. Vem hoje, filho, trabalhar na minha vinha. Seja aquele que foi chamado na última hora, mas trabalhou com tanto afinco e zelo, tanta dedicação e amor, que também é merecedor do salário digno. Vem hoje, filho, seguir-me, e lembra-se que, não obstante as dores e tormentos do caminho, estarei contigo, porque as dificuldades são companheiras inseparáveis de todos aqueles que me seguem. Não foi por outra razão que eu disse: aquele que vier a mim, negue-se a si mesmo, impunha a sua cruz e siga-me. E não obstante as chicotadas da maledicência, não obstante as pedradas daqueles que ainda não compreendem a nossa reforma íntima, siga em paz, com a confiança de que eu estou contigo. E assim, lentamente,
retornamos à nossa consciência plena, com a certeza de que recebemos Jesus em nosso coração. Estamos renovados por essa energia luminosa. A água que está diante de nós já é um remédio salutar. E nos resta, meus irmãos, agora agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que sempre estão ao nosso lado, que receberam de Jesus a missão de nos orientar pelos caminhos tortuosos da terra, que sempre estejam conosco e nos perdoem a intransigência, nos perdoem a desobediência, nos perdoem muitas vezes os olhos cegos e os ouvidos surdos às suas orientações. Agradecemos a toda a legião de espíritos nobres que trabalharam conosco nessa reunião, a todos os espíritos amigos do GAEFA, a Francisco de Assis, o nosso patrono, a Mãe doce e amorável Maria de Nazaré, que seu manto de bênçãos cubra a todos nós, que Jesus, nosso divino amigo, constante companheiro de viagem, possa nos iluminar o caminho para não tropeçarmos tanto, para não cairmos tanto, e mesmo quando tropeçarmos ou cairmos, Ele nos dê as mãos, como doce sirineu, a nos levantar e encorajar a continuar caminhando. E a Deus, o Pai Supremo de toda a vida, a quem devemos tudo, a nossa gratidão, Senhor, rogando a bênção, a luz e a paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim então terminamos mais uma reunião de terça-feira. Minha profunda gratidão a cada um que esteve ligadinho conosco para mais essa reunião. Agradeço do fundo do meu coração, se sintam abraçados pela minha alma. E da mesma forma que eu sinto a energia gostosa de vocês, que vocês possam sentir a minha. Que possamos ter uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de descanso, uma noite de renovação, e que amanhã ao despertarmos, possamos despertar em paz e em harmonia, mas sobretudo despertarmos fortalecidos para tomar da charrua no trabalho de Jesus e não olhar para trás. Bom, meus irmãos, eu gostaria de dar alguns recadinhos, como sempre dou. Essa nossa reunião continuará na nossa página do Facebook, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns minutos também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita. E ali tem, além dessa reunião, todas as outras reuniões de terça-feira, explanação do Evangelho, e de quinta-feira, Pinga Fogo, perguntas e respostas. Abrindo apenas um parênteses aqui. Como eu venho falando ao longo das últimas semanas, nós pretendemos fazer uma transmissão simultânea das reuniões pelo Facebook e pelo YouTube. Mas para conseguirmos esse intento, nós precisamos alcançar um limite de 1000 inscritos no YouTube, o nosso canal GAEFA Espírita. E o nosso canal está quase lá.
Estamos com 700 e tantos inscritos. Falta bem pouco. Então eu gostaria, eu sei que a maioria já se inscreveu e que eu me torno até um pouco repetitivo e chato fazendo esse pedido a vocês, mas eventualmente aqueles que não se inscreveram, nos dê esse apoio e eventualmente, se conhecerem alguém que gosta da doutrina espírita, indique o nosso canal para que possam conhecer um pouco do nosso trabalho e, se gostarem, se inscreverem também, tá bom? Do mais, depois de amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos reunidos novamente para mais uma reunião, agora do Pinga Fogo Perguntas e Respostas, tá? Tenham uma semana de muita luz, de muita paz e que Deus nos abençoe, meus irmãos. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. Fiquem em paz.